Fala galerinha, beleza? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Imagens e Inovação. Hoje eu estou com a professora e coordenadora do TEDx da Unicinos, Gabriela Gonçalves. Olá pessoal, tudo bom? Então Gabriela, para ti, o que é o TEDx? Vamos começar então explicando primeiro o que é o TED. TED talvez vocês já tenham ouvido falar, já devem ter visto alguma conferência que tinha uma pessoa num tapete vermelho e com aquelas 3 letrinhas atrás. O que é o TED? O TED é uma organização sem fins lucrativos que criou uma grande conferência que dá justamente a voz para as pessoas compartilharem uma ideia. Essa conferência deu super certo, foi lá nos anos 80 e acabou ficando, como a gente chama, institucionalizada. Muitas pessoas começaram a desejar fazer uma palestra ou escutar uma palestra no TED. O TED cresceu e ele desenvolveu diversos programas e um deles é o TEDx. O que é o TEDx? O TEDx é uma conferência para ser desenvolvida no mesmo formato do TED, porém, o que é? Ele é voluntário e independente. Ou seja, todo mundo que organiza um evento TEDx possui uma licença, por isso que tem o X, ó, não vai esquecer. Com o X, é um evento licenciado para fazer uma conferência no mesmo formato. Então, a partir disso, se cria uma equipe ou várias equipes para organizar esse evento, selecionar palestrantes e fazer com que essas ideias então sejam compartilhadas no palco. E o que esse TEDx, o que essas palestras têm a ver com imagens? Então, aqui a gente tem com muito carinho, né, uma história para contar. O Magis, ele veio depois de um TEDx Porto Alegre que aconteceu especificamente para jovens. No TED existem licenças, diversos tipos de licenças. A da Unicinos é uma licença universitária, para a universidade. Existe também um outro tipo de licença que é Salum, que é quando a gente faz uma conferência pequenininha, no máximo 4 palestrantes. E tem também a licença Youth. O que é essa licença? É para jovens organizarem o evento. Na época, o então diretor da unidade de graduação, o Gustavo Borba, ele estava com a licença do TEDx Porto Alegre e ele resolveu fazer uma edição do TEDx Porto Alegre Youth. E com isso, junto com a comunidade aqui do Anchieta e também convidando outras escolas a participarem, esse evento então aconteceu no ano de 2016. Então foi a primeira grande experiência com uma conferência, o Magis tem esse formato também, né, de uma conferência com palestrantes e que tinha assinatura aí também do TED. Aqui tem, né, nos slides, ó, a imagem do grupo, que são os palestrantes e os voluntários e organizadores daquela edição de 2016. E como tu se sente com essa transformação do TEDx no Colégio Anchieta para o Magis, com essa mutação? O que é legal aqui, né, nessa história toda? É interessante comentar que o Silvio, conhecem o Silvio? Silvio Almeida, né, grande cara aí, beijo Silvio! Então, o Silvio, ele era o co-organizador deste evento do TEDx Youth, a gente na licença coloca TEDx Youth, @Porto Alegre, ele era o co-organizador. E o Silvio, então, passou a ir a todos os eventos TEDx que aconteciam, tanto Porto Alegre quanto Unicinos, que também, né, já estava acontecendo. Ele ia como voluntário. Então aqui tem uma foto dele no palco, daí da primeira edição, e aqui o Silvio, ele era voluntário numa outra edição do TEDx em Porto Alegre. Só que ele não ia sozinho, ele levava uma galera, ou como você falou no início, uma galerinha junto, que se inscreviam, assistiam e participavam. Com isso foram aprendendo como fazer uma conferência e assistiam e ficavam observando, uma coisa muito bacana. Com isso veio então a ideia do TEDx e eu junto também com o professor Gustavo Borba, a gente começou então a ver como montar, como fazer essa conferência acontecer aqui, né, com a comunidade do Colégio Anchieta e também com a participação das outras escolas. Então a primeira coisa, quais são as equipes que
e colocam uma conferência de pé. Parece que eu ouvi técnica aqui, pode ser? Ouvi marketing? Como? Tudo isso foi vivenciado pelo Silvio nas edições que ele foi, tanto do TEDx Unicinos como do TEDx Porto Alegre, e depois foi realizado aqui. Como é que se seleciona palestrantes no TED? A gente fala speakers, né? Como que tu seleciona? Como é que tu chega até aí? Então, nossa, tem muita gente aqui na escola e também nas outras que já possuem uma história que é legal de ser compartilhada. Então, como é que a gente faz para montar um processo seletivo? E aqui foi aberto, todo mundo podia se candidatar fora as indicações, porque as pessoas muito tímidas, elas não se candidatam. Sim. Mas muitas elas vezes... ficam com vergonha, ficam com medo. Muita vergonha. Ah, não, imagina, o palco não é para mim. Então, nesses casos, aí tem que entrar as pessoas que capacitam os palestrantes. Então, o que aconteceu? Quando terminou a edição do TEDx Youth Porto Alegre, a escola tinha duas opções. Ou ela seguia, né, com uma licença individual, ou ela criava o seu próprio projeto, que foi a opção da escola. E então, claro, quem lidera toda essa proposta é o Silvio, junto com essa estrutura que na época a gente também experimentou na primeira edição do TEDx Youth. Então, como selecionar palestrantes, como capacitar palestrantes. Nessa imagem aqui, eu estou fazendo uma fala justamente por onde eu começo a falar. Como assim tu acha que eu tenho uma boa história para contar? Tá, vamos supor, o Antônio agora é palestrante. Uau, tá, então, peraí, o que eu falo? Eu vou dizer, oi galerinha, tudo bom? Não tem como. Então aí a gente começou a trabalhar. E isso, nessa transição, motiva, isso traz também, além do envolvimento da equipe que está por trás, as pessoas que vão no palco, elas precisam se preparar para isso. E isso causa uma transformação, tanto na pessoa que vai para o palco, quanto no evento. E a gente hoje tem um maior avanço do que foi antes. Então agora a gente tem novas equipes que trabalham. Então hoje o Magis é dividido com novas equipes do que foi no início, como cultural. De todas as equipes tem o palco, a própria técnica, o marketing que está presente também aqui hoje. O treinamento que justamente treina esses speakers que vão falar, como eles devem se comportar, como eles devem falar. Tudo é um processo muito grande. A gente tem a captação que pega os patrocinadores, pega os recursos para fazer acontecer. Então é um projeto que foi cada vez mais se expandindo e está cada vez mais se expandindo. Antes a técnica a gente só trabalhava no dia do evento. Então a gente organizava tudo antes, mas no dia do evento que a gente trabalhava realmente. A gente parava e tinha que arrumar tudo. Agora a gente está se abrindo mais, a gente está fazendo agora esse podcast, a gente está abrindo nossos horizontes a mais coisas, assim como o marketing, assim como o treinamento, está buscando pessoas diferentes, jeitos diferentes de chamar as pessoas e de palestrar. Então é tudo cada vez mais crescendo. O palco, ano passado eu me lembro que foi uma surpresa que o Silvio chegou e falou assim, eu quero que seja uma arena. E a gente tinha acabado de sair de uma pandemia, então o Magis da pandemia ele foi centrado no palco e só gravaram de fora. E nesse ele resolveu assim meter um palco no meio do auditório, então as pessoas tinham maior mobilidade, a gente tinha que ter um processo todo novo de iluminação, de preparo para aquilo, mas foi uma coisa muito boa, foi uma coisa que fluiu muito bem. E o que tu espera desses projetos, o impacto que vai causar no mundo, nas pessoas? Tem muitas coisas legais, né, nessa tua fala, né, Antônio? Primeiro, as equipes novas. Uma coisa que é muito bacana, principalmente com projetos de escola, é a renovação. Então, o Magis, ele, claro, está trazendo experiência para vocês já participaram de outras edições, mas vão entrando novos colegas que também vão aprendendo esse processo. Se a gente for falar em futuro, todos vocês, de alguma forma, estão aprendendo como lidar com problemas. Costumo dizer que o que é fazer um evento? O evento é resolver problema. Por mais que se planeje, sempre vai ter alguma coisa que vai fugir daquilo que tu teve a previsão. Então, tu vai começando a solucionar problemas, isso é incrível para qualquer profissão. Empreendedorismo, solução de problemas, vamos falar aqui. Segundo, isso vai trazendo experiência também de
relacionamento interpessoal, vocês como equipe precisam funcionar. Então, vocês também estão já experienciando atividades que, independente da profissão que vocês forem exercer no futuro, vocês vão precisar também. Então, a gente tem, em termos de futuro, aí, a experiência de vocês, solucionar problemas, a gente tem desenvolvimento de relacionamento interpessoal, desenvolvimento de soft skills, e o tempo todo trazendo coisas novas, porque quando a gente está vivendo esse evento, esse mundo, enfim, de palestras, a gente quer renovar e a gente quer buscar coisas novas. Então, não é por nada que o Magis também tem inovação. Então, talvez a arena, né, que o Silvio também tenha provocado, vem daí, né? Vamos fazer algo novo. Então, para começar esse impacto, ele começa com vocês aqui na escola. Vocês acabam formando times e vocês estão literalmente trabalhando por um projeto. Vocês estão tendo uma super experiência. E além disso, né, todas essas habilidades que estão sendo desenvolvidas, as palestras impactam na audiência que está assistindo. Então, quando o palestrante ele é preparado e ele tem, né, normalmente, né, eles têm uma boa história para contar, eles têm um impacto na audiência. Então, isso tem a essência do Magis e, claro, também, né, tem as raízes aí de como o evento começou, porque o TEDx é isso também. Então, como é que tu impacta positivamente a sociedade? Nesse caso, a audiência. Então, começa desde uma boa seleção de palestrantes, uma seleção que tenha representatividade de todas as áreas, que tenha uma preparação para todos esses palestrantes e também da audiência, fazendo com que cada vez mais a audiência também possa ter aí uma boa participação e uma representatividade também. Sim, e em questão da revitalização do Magis, a gente tem hoje uma equipe presente em 2023 que é completamente diferente dos anos passados. Porque no ano passado e retrasado foram as mesmas pessoas que continuaram. Só que hoje essas pessoas envelheceram, elas já estão no segundo, terceiro ano, já saíram do colégio e o foco delas não pode ser mais o Magis, porque tem vestibular, tem Enem, então, tipo, expandiram o foco para além do Magis. E chegou agora uma nova carga de pessoas, até presente nos nossos bastidores, que vieram do nono ano, que é o ano mínimo para entrar, é nono ano de ensino médio, e vieram em peso. Então a gente tem, acho que 60% ou mais das pessoas de hoje que são do nono ano. E eu me lembro também do ano passado, que teve a palestra do João Derli, que hoje é político e antes era judoca, que ele mostra uma luta do título dele, acho que foi uma medalha olímpica ou alguma coisa assim, e era uma plateia mais nova, assim, era sétimo, sexto ano, e via a coisa da luta e a gente botou no telão, assim, e aí tava aqui, tinha uma criançada, assim, vendo, e eu via a criançada pulando, assim, porque eles entraram forte na história, então eles se emocionaram de ver aquela luta acontecendo, sabe? Então foi uma coisa que acabou movimentando muito a plateia. Isso é o legal do Magis, é o impacto que vai gerar não só nas pessoas que estão fazendo, mas nas pessoas que estão assistindo, sabe? Tu falou uma coisa essencial agora, né? É uma história. Isso é o poder das histórias. O que é uma palestra TEDx, uma palestra Magis? É contar histórias. E quando a gente conta histórias, vocês já foram menorzinhos e sabem que a gente não pode pegar um livro e ficar lendo uma história sempre no mesmo tom, fazendo nada, né, de foco com relação aos personagens e fica ali sempre no mesmo tom. Não, a gente tem que dar a ênfase, a gente precisa mostrar, falar com o coração. Então, contar histórias, o poder de uma história, e uma história sendo contada no palco. E como que tu faz para engajar essa audiência? Por isso, essa questão toda, né, da força que veio desse formato de talks. Uma pessoa que tem uma ideia para ser compartilhada e que consegue, a partir de uma boa preparação, de uma boa oratória, contar uma história que impacta em quem está ouvindo. Então, por isso também a transmissão ao vivo ou a gravação, para depois continuar impactando as pessoas mesmo que não seja no evento ao vivo. Sim, e a gente tem tudo registrado no próprio canal, quem quiser acesse.
tá todas as palestras de anos passados, retrasados, tá tudo lá certinho, esquematizado por data, esquematizado por momento, horário certinho, tá tudo tranquilamente que dá para acessar, dá para tu ver, se tu consegue ficar interessado e querer saber mais sobre o que aquela pessoa tá falando. Então é uma coisa que expande bastante. Aqui a gente tem, lembrei agora que estava colocando aqui, ó, o primeiro TEDx que vocês realizaram. Eu falo vocês mesmo que não seja da tua época, tá, Antônio? Os estudantes do Colégio Anchieta. Isso aqui foi feito com isopor no Fab Lab da Unicinos, para depois poder fazer esse palco aqui, ó. Aquela bicicleta lá ainda existe na Unicinos, aquilo ali foram livros arrecadados. Então, ó, aqui a Bárbara que veio do Nordeste, olha a Dona Maria. Ó. Então essa é a ligação, né, entre o que foi a história do Magis e o Magis daqui para frente, expandindo esses valores de transformar vocês, estudantes que estão envolvidos, estejam envolvidos tanto na realização da conferência, do projeto, como também daqueles que estão envolvidos porque vão assistir o evento. E o que tu tem alguma palavrinha para falar para as pessoas que estão no Magis agora ou que já participaram, alguma frase motivacional, alguma coisa assim? Participem, vivam isso. Como é que tu pode falar de alguma coisa sem ter tido essa experiência? Então experiencia, tu vai ver que tu vai gostar, é uma forma de você estar engajado com a escola e de aprender muita coisa. Então, experimenta. E se tu fosse definir essa conversa com um tema principal, uma palavra, uma frase de efeito, assim, de impacto? Bom, aqui eu tinha colocado a história do Magis, mas vamos falar os princípios do Magis? Pode ser? Pode ser. Como tudo começou? Então é isso, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado a todo mundo que está assistindo, compareceu nesse primeiro episódio. A gente vai encerrando por aqui e fiquem ligados para mais. Sarendi.